paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Aqui nós falamos de história, falamos de geografia, mas tudo envolvendo a Bíblia. E a história que nós estamos contando é a história no Novo Testamento, do ministério do Senhor Jesus, ou a própria vida do Senhor Jesus. Estamos indo em uma sequência, né? Já falamos do seu batismo, já falamos lá antes ainda do seu nascimento, já falamos das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus foi um dos convidados. E hoje nós vamos falar de um encontro muito maravilhoso, que foi o encontro de Jesus com um membro do Sinédrio chamado Nicodemos. Mas eu estou aqui com os companheiros que sempre me acompanham nesse programa, pastor Eduardo Rossetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor, Vinícius, a paz do Senhor a todos que nos acompanham em nosso programa. Professor Vinícius, paz do Senhor. A paz do Senhor aos pastores, paz do Senhor aos irmãos que nos assistem. Vamos ler então o texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aqui foi esse encontro do Senhor Jesus com Nicodemos. E nós falamos de geografia nesse programa, História e Geografia Bíblica. Esse encontro foi em Jerusalém. Tudo indica que Jesus tinha vindo para a festa em Jerusalém, a festa da Páscoa, uma das suas vindas do Senhor lá da Galileia até Jerusalém. Então, geograficamente, é ali que ele encontra Nicodemos, que era um membro, um dos 70 do Sinédrio, e ele veio de noite, então, ter com o Senhor Jesus, e vem esse diálogo aqui. E eu queria, antes de passar a palavra para o pastor Eduardo, dizer que eu particularmente acho e penso de Nicodemos como um homem notável, né? A sua vida, a sua transformação, nós vamos ver aqui durante todo esse programa, vamos falar bastante de Nicodemos e vamos ver como ele era um homem de uma nobreza, como ser, como pessoa e como servo do Senhor. Pastor Eduardo Sete, agora é com o pastor. Olha, pastor Ian, este capítulo de João é um dos capítulos mais ricos do Evangelho. Por quê? Porque de forma sintética, de forma resumida, ele explica acerca da salvação, culminando no versículo 16, que é o versículo que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns consideram este versículo como o mini-evangelho, né? Porque ele resume toda a mensagem da salvação
em apenas um versículo. Muito completo, né? É muito completo. Mas vamos aqui pontuar alguns detalhes que nos chamam a atenção neste capítulo. O primeiro deles é o fato de que Nicodemos ele foi ter de noite com Jesus, não é? Então ele fala, olha, e foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. O fato de Nicodemos ter ido de noite com Jesus tem sido motivo de muitas especulações, não é? Mas o fato é que ele queria ter privacidade no seu encontro com Jesus. O fato de ser membro do Sinédrio, que nós vamos explorar esse assunto mais detalhadamente adiante, lhe dava o fato de que ele não poderia se expor a certas intimidades com Jesus. Jesus era, nesta época, considerado ainda um homem, um forasteiro, né? É algo que era novo na sociedade de Israel, porém, a sua fama já começava a ganhar todos os segmentos da sociedade, a ponto de que, dentro do Sinédrio, que seria o órgão máximo de governo da nação de Israel, ele já começava a ser conhecido. E ele disse, olha, sabemos, né? E o fato de usar a palavra, o verbo na segunda pessoa do plural, não é? Na primeira pessoa do plural, já mostra que outras pessoas, além dele, tinham conhecimento do fato, dos sinais, das maravilhas que o Senhor Jesus realizava. E o fato de ser um membro do Sinédrio, o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos foi um diálogo elevado, não é? Ele explicou a Nicodemos o que era a salvação, fazendo uso de 4 ilustrações acerca da salvação. A primeira ilustração foi o novo nascimento, né? E eu não sei se nós vamos ter oportunidade de falar mais detalhes sobre o novo nascimento. O fato de que Nicodemos ser um fariseu e ser membro da nação de Israel, ele achava que a única qualificação exigida para ter entrada no reino de Deus era ser membro consanguíneo da nação de Israel, ser filho de Abraão, né? E o Senhor Jesus, ele mostra que era muito mais do que isso. Era necessário que uma transformação se realizasse na vida da pessoa, uma transformação de dentro para fora, né? Fazendo com que essa pessoa ela tivesse em si mesma as condições espirituais necessárias para entrar no reino de Deus. Então, o Senhor Jesus explica isso a Nicodemos sobre o novo nascimento. A segunda grande ilustração que ele usa era a ilustração do vento, né? Quando ele diz para Nicodemos, olha, na verdade, né, o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz e não sabe de onde vem nem para aonde vai. Então ele mostra aqui o vento, né? Havia no Antigo Testamento passagens que mostravam ali o vento como a ação do Espírito Santo, né? A ação transformadora do Espírito Santo. Existe aquela conhecida passagem do livro de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos, em que o vento, né? Em que o profeta ora e o vento transforma ali aqueles esqueletos em um grande exército, mostrando ali o efeito do vento, do poder de Deus. A terceira ilustração que ele usa é a ilustração da serpente levantada, né?
Nicodemos também conhecia aquela passagem do Antigo Testamento em que o Senhor havia orientado a Moisés, em que o povo havia pecado. Deus envia ali as serpentes abrasadoras, né, para dar um castigo àqueles que agiram com pecado, né? E Deus então orienta como forma de salvação que a serpente de bronze fosse levantada para dar àquele que olhasse para a serpente, né, encontrasse ali o livramento. Nós vamos talvez falar um pouco mais sobre esse assunto. Essa questão da serpente, eu acho que nós vamos parar um pouquinho aqui, vamos falar. Explorar bastante. Um pouco mais, vale a pena, porque sempre deixa algumas dúvidas, né? As pessoas confundem, né, a questão de por que o Senhor colocou a serpente e aí já tem que fazer uma imagem de serpente, alguma coisa. Até eu vou ler, nós vamos dar continuidade, o professor Vinícius também tem uma palavra sobre isso, mas o pastor Eduardo vai falar, mas olha só, lá em 2 Reis 18, 4, diz assim, ó, este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, olha, o que é interpretar um livramento, né? Erradamente, a providência que algo Deus que deu. O Senhor fez, Isso. que o Senhor falou, a palavra do Senhor, a orientação do Senhor. Isso. Naquele momento da vida do povo de Israel, né, que era necessário ali um livramento, né, um socorro de Deus, transformaram aquele objeto que foi levantado num amuleto, numa superstição, não é? Professor Vinícius tem uma palavra sobre isso, o porquê a serpente, o veneno, por que ele foi levantado e foi comparado? O próprio Senhor Jesus faz essa comparação aqui para Nicodemos. É importante nós trazermos, os irmãos também conseguem acompanhar um resumo na tela, porque a serpente já é um personagem que aparece desde o Éden. E através da serpente, né, nós temos ali a influência do adversário das nossas almas, que traz o pecado, a queda, e o homem, então, permanece sob uma maldição. Quando estavam no deserto, ali havia serpentes ardentes, quer dizer, o homem recebendo o resultado daquela maldição da sua desobediência, da sua murmuração. Mas agora é importante... Mas o povo foi picado por essa serpente. Foi picado por essa serpente, exatamente. Nessa situação. Então, para que houvesse cura, então uma serpente foi levantada. Agora, o que é importante nós dizermos, o homem estava debaixo de uma maldição, né? E nós sabemos que todo homem pecou, destituído foi da glória de Deus. Agora, o importante, a maldição que estava sobre o homem, ele estava à sua frente, a serpente de bronze. Mas o Senhor Jesus, ele vai intervir nisso e a maldição que estava sobre ele, ele toma sobre si. Jesus se faz maldição. Então, assim como olhando para aquela figura da serpente de bronze e sabendo, sim, eu tenho realmente o salário, né? O resultado que é a maldição, mas agora Jesus, através do seu sacrifício, ele dá cura espiritual para o homem. Ele assume a maldição, ele carregou, mesmo sem pecado, a nossa maldição e permitiu pelo seu sacrifício que nós tivéssemos a vida eterna. Então, pastor Eduardo, podemos dizer que as serpentes tinham ali picado o povo lá no deserto e morrer por causa daquele veneno que estavam sobre eles. E aí o Senhor manda Moisés fazer uma serpente de bronze e todos os que olhassem para aquela serpente ficariam curados
daquele veneno. Exato. Então, Jesus, quando foi... Ele mesmo se coloca representado por essa serpente, para dizer o seguinte, né? Eu levei todo o veneno, todo o pecado da humanidade sobre mim, Toda a maldição do toda a homem, maldição sobre mim, para tirar o veneno, homem. o pecado da vida do homem e sará-lo da sua condenação, da sua morte. Faz muito sentido, né, pastor? É. Essa figura da serpente no contexto. Essa é a base da doutrina da graça. Quando o pai entrega o filho para morrer pelo pecado do homem, e uma vez cumprida a exigência da lei de Deus, né, o pai agora oferece gratuitamente àqueles que aceitarem o sacrifício do seu filho a salvação. Então, essa é a base da doutrina da graça, né? Pela graça sois salvos, mas a graça é para aqueles que olham para Jesus, que olham para o seu sacrifício, que olham para a serpente que foi levantada, né, em proveito da sua salvação, né? Então, é este sacrifício que sustenta a doutrina da graça, quando o Pai oferece ao pecador arrependido o perdão dos seus pecados. Aqui eu queria fazer uma parte ainda, porque às vezes nós da Igreja Cristã Maranata, às vezes somos mencionados, fazem tipologias, mas aqui é uma das situações claras de que é uma tipologia. Tanto é que o povo que foi literal, que continuou até nos tempos do rei Ezequias, adorando a serpente de bronze, achando que estava no material, a coisa estava na serpente que Moisés fez e não na representação daquilo que simbolizava aquilo ali. E Jesus teve que vir no Novo Testamento dizer, não, aquela serpente era uma figura daquele que viria, era uma sombra daquele que viria morrer, tomar sobre si a maldição para sarar o povo e salvá-lo. Eu acho interessante ainda que a explanação a respeito do que foi a serpente de bronze vem exatamente num contexto do encontro de dois mestres. Porque Nicodemos chama Jesus de mestre, mas Jesus também chama Nicodemos de mestre. Isso. E ali está um mestre da lei, mas Jesus é o mestre da graça. Enquanto usa-se o exemplo da serpente de bronze, que aliás Nicodemos conhecia muito bem, como um fariseu, conhecia a história do seu povo, a cultura, a tradição do seu povo, mas Jesus disse assim, ó, aquilo que aconteceu lá atrás, eu revogo tudo, porque eu fui o enviado do Pai para assumir o peso do pecado que estava sobre o homem. E eu levo esse peso sobre mim, e quem me recebe passa a ter vida eterna. Essa é a graça. Vamos voltar aos 4 itens. Aos 4 itens. Os 4 itens que o pastor Eduardo está falando desse diálogo, como o pastor Eduardo citou, um diálogo em alto nível. Em alto Jesus nível. E um fariseu, estudante da palavra, como Isso. o professor Vinícius falou agora aqui, conhecia bem essa história da serpente. Então, o pastor Eduardo já falou do novo nascimento, do vento, da serpente e, por fim, a luz e as trevas. Né? A luz e as trevas. E ele encerra o seu diálogo com Nicodemos dizendo exatamente isso. E esta é a condenação, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá? Então, ele encerra o seu diálogo com essa 4ª ilustração acerca da salvação. Essas 4 ilustrações falam da salvação, né? O que é, na verdade, a salvação, com base naquilo que Nicodemos conhecia do Antigo Testamento. Ele não fala de coisas novas, era algo velho, mas novo, né? Ou era algo novo, mas que não era tão novo, né? Mostrando uma nova visão do Antigo Testamento dentro
da doutrina da graça, dentro da doutrina da nova salvação que se abria ao homem do Novo Testamento. Então, o Senhor, ele usa aqui figuras, né, representações, ele fala do vento, e lembramos aqui que lá no Antigo Testamento teve aquela situação de Elias lá na caverna, e Elias estava ali triste, só eu fiquei como profeta, entrou ali tipo numa depressão espiritual, e como que o Senhor revitalizou ali a vida espiritual de Elias? Foi através de um vento tranquilo, né? Isso. E ali o Senhor falou com ele através daquele vento, e aqui Jesus usa a figura do vento como o Espírito Santo, né? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Senhor coloca claramente o vento comparado ao nascido do Espírito, a operação do Espírito Santo. Para quem não gosta dessas figuras de representação, vai ficar meio complicado frustrado, aqui. Frustrado. Vai ficar frustrado, né? Com o Senhor Jesus fazendo essas figuras. E também quando lê as parábolas do Senhor ali, também fica frustrado, porque são figuras, e Jesus fazia isso para que a pessoa mais simples pudesse entender o seu projeto. Um doutor na lei, tal qual Nicodemos, poderia entender, mas também um homem simples poderia entender. E Nicodemos, né, nós já estamos concluindo esse programa aqui, mas vamos ter um segundo programa só sobre Nicodemos ainda, porque, como falamos no início, um homem notável. Mas olha só, nesse diálogo aqui com Nicodemos, nós vemos que o Senhor, ele foi de uma forma humilde, né, digamos assim, Nicodemos, porque ele, sendo do Sinédrio, né, e agora falar com um homem galileu, né, de Nazaré, que já havia um certo menosprezo, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele sai da sua posição, vai de noite ter com Jesus e diz: nós sabemos que tu és mestre, né? Ele já reconhece o Senhor como Senhor, então ele se coloca de uma forma humilde, e o Senhor foi direto com Nicodemos. Nicodemos, importa nascer de novo, né? Se tantos que hoje, né, às vezes estudam, né, se aprofundam na palavra, são profundos conhecedores da palavra, igual o Nicodemos era um escriba, né? Às vezes as muitas letras fazem o homem delirar, né? Isso. Diz a palavra. E ele se dirige a Jesus chamando de Rabi. A palavra Rabi, ela é derivada de um original hebraico que significa grande. Era o título, era o maior título que se poderia dirigir a uma autoridade espiritual, não é? Seria algo assim como se nós disséssemos assim, olha, grande autoridade, mas que era traduzido popularmente como mestre. Como mestre. E Nicodemos se dirige a ele chamando de Rabi. Um termo engrandecendo ao Isso. Senhor. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui, mas temos ainda muitas coisas interessantes sobre Nicodemos. Olha só, nós vamos ver um momento em que ele vai lá no Sinédrio e tenta defender o Senhor e é repreendido. Depois tem o momento do sepultamento, onde ele, já com José de Arimateia, um outro membro do Sinédrio, eles vão lá pedir o corpo, né? José de Arimateia pede o corpo a Pilatos, e aí junto com Nicodemos, eles colocam ali os bálsamos, fazem um enterro honrando ao Senhor. Nicodemos estava ali. Tudo isso nós vamos ver no próximo programa. A paz do Senhor, professor Vinícius. Bem, paz do Senhor a todos.
A paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius, aqueles que nos acompanham. E a paz do Senhor a todos que têm nos acompanhado neste programa História e Geografia Bíblica, que eu particularmente acho muito interessante falarmos das histórias bíblicas com a parte geográfica. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.